Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, né, em casa, o máximo possível, para que vocês se mantenham aí saudáveis e isso acabe rápido, né, gente? O mais rápido possível. Eu tô morrendo de saudade de todo mundo, tô morrendo de vontade de voltar para a escola, de voltar para as nossas aulas, de dar um abraço em cada um de vocês e eu espero muito que passe o mais rápido possível, não é mesmo? Bom, mas enquanto isso, vamos lá falar de circuito elétrico, que é uma matéria que a gente começou ainda antes da quarentena, mas que é uma matéria que eu acho que é um pouquinho, ela precisa de um pouquinho mais de carinho e de cuidado. Então, a gente vai falar alguns conceitos que a gente já falou anteriormente e vamos falar novos conceitos, beleza? Então, vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar aqui com a estrutura do átomo, né? Então, o que é exatamente um átomo? O átomo vai ser aquela estrutura formadora de todas as coisas, né? Formadora da matéria, constituído por essas partículas aqui, que são, dentro da estrutura que a gente vai chamar de núcleo, temos aqui os prótons, que estão representados com essas bolinhas azuis, e os nêutrons, que estão representados com as bolinhas vermelhas. Prótons e nêutrons estão presos dentro dessa estrutura chamada núcleo. Então, eles não vão sair de lá de dentro, beleza? Os prótons são aquelas partículas com cargas positivas e os nêutrons com carga neutra. Já nessa região aqui conhecida como eletrosfera, se encontram os elétrons. E os elétrons possuem cargas negativas. E esses sim são capazes de transitar de um átomo para o outro, ok? Um átomo que a gente chama de átomo neutro vai ser aquele que tem as mesmas quantidades de prótons e de elétrons, ou seja, de cargas positivas e negativas, ok? E aí, lá na aula, a gente já tinha falado, né? Na nossa última aula, nós chegamos a falar sobre a eletrização, que a gente conseguia eletrizar um corpo e, portanto, ele passava a ser positivo ou negativo. Por quê? Porque ou ele perderia elétrons ou ele ganharia elétrons. Então, lembrando, elétrons movimentam, prótons jamais, ok? Em relação, então, agora à corrente elétrica. Para a gente poder falar, assim, da corrente elétrica, ela vai ser o quê? Uma corrente de elétrons. Então, esses elétrons que eu falei que se movimentam aqui, deverão ser capazes de se movimentar em algum fio condutor, em alguma superfície condutora. Para a gente fazer aí o circuito elétrico, esse circuito ele é formado por fios condutores. E para que ele aconteça, é preciso que haja uma diferença de potencial. Anota essa informação aí no caderno de vocês, por favor. A diferença de potencial ela vai ser a diferença entre a quantidade das cargas elétricas que fazem gerar uma corrente. Como assim, professora? Me explica isso melhor. Olha só, pessoal. Aqui está representando um fio condutor, ok? Aí ele deu um zoom aqui, mostrando os movimentos dos elétrons. Então, todos esses elétrons estão indo aqui para a minha direita, beleza? E aí, o que acontece? Essa corrente elétrica, ela vai ser, né, a gente vai definir uma corrente elétrica como exatamente a passagem aí desses elétrons de um ponto a outro, ok? E como que a gente gera essa corrente? Como que a gente possibilita que isso ocorra? A gente precisa causar uma diferença, que a gente vai chamar de diferença de potencial, entre duas regiões, de forma que os elétrons, eles se sintam atraídos sempre para alguma dessas regiões e dessa forma sigam aí neste movimento. Lembram quando eu falei para vocês que as cargas positivas elas atraem as negativas? E que as negativas repelem as negativas e as positivas repelem as positivas? Então, a gente precisa causar uma diferença de forma que uma região seja sempre um pouco mais positiva para que esses elétrons sempre vão se direcionar para essa região. E uma outra região que seja sempre mais negativa e que libere esses elétrons. Isso é a diferença de potencial. Para ficar mais claro, olha só o que eu vou mostrar para vocês aqui. Isso é a representação de um circuito elétrico, ok? O circuito ele vai sempre existir, né, a partir de uma fonte geradora, e essa fonte geradora é a geradora da diferença de potencial. Nesse exemplo aqui é uma pilha, mas poderia ser também uma bateria, por exemplo. Ela vai ter um polo positivo e um polo negativo.
Então, observem aqui que a pilha, esses polos são justamente aqueles que vão gerar essa diferença de potencial. Então, a gente vai ter sempre aqui, sendo sempre mais negativo, e aqui mais positivo, gerando essa diferença, fazendo com que os elétrons consigam ficar se movimentando constantemente, beleza? A gente vai ter também os condutores. Os condutores, eles são fios condutores que precisam ser de material que consiga fazer com que esses elétrons se movimentem, que possibilita que esses elétrons se movimentem. A gente vai falar melhor sobre isso no finalzinho da aula, sobre materiais condutores e isolantes. E a carga, né, que vai ser aqui, por exemplo, uma luz que ela vai acender ou vai apagar. E qual que é o sentido dessas cargas, gente? A carga elétrica, olha aí nessas setinhas que eu coloquei, ela vai sempre sair do ponto positivo para o ponto negativo. E aí você vai falar assim, mas professora, mas isso é muito estranho, porque a gente não aprendeu que são os elétrons que saem, que se movimentam, então deveria ser os elétrons saindo aqui do ponto negativo e indo para o positivo? Sim, se você pensou isso, está certíssimo. Porém, gente, quando se descobriu a corrente elétrica, as pessoas não sabiam dessa informação. Então, convencionou naquela época que a carga seria do ponto positivo para o negativo. E até hoje essa convenção existe, mas não é o que acontece. Na realidade, o que acontece é que a carga sai do ponto negativo e vai para o positivo. Porém, todos os exercícios e todas as coisas, elas são cobradas o contrário, sendo as cargas saindo do ponto positivo para o ponto negativo. Então, a gente vai entender o quê? Que as cargas elas saem do negativo e vão para o positivo na realidade, mas que a convenção de todos os exercícios e de todos os estudos, ela é o contrário. Então, para nós, as cargas vão sair do positivo e ir para o negativo, beleza? Bom, aí olha aí o que pode acontecer. A gente pode abrir ou fechar esse circuito elétrico. Como assim? Se eu abro esse circuito, eu impeço que a carga passe por aqui. Se eu fecho esse circuito, eu permito que a carga passe. Então, olha só, o interruptor, ele é um ótimo mecanismo para a gente poder abrir ou fechar o circuito. Então, olha esse interruptor, por exemplo, ele está ligado. O interruptor ligado, ele vai fechar o circuito, permitindo que a carga passe, permitindo que a luz acenda. Agora, olha esse outro exemplo. Fechei o circuito, abri o circuito, eu apaguei essa luz. Quando eu abro o circuito, eu impeço que as cargas passem, porque ele agora está aberto, eu preciso que ele seja fechado, fazendo como se fosse uma ponte. E aí as cargas passem por aqui. Se eu abro, elas não conseguem passar. Então, agora, eu coloquei ele em off e a luz não acende mais. Beleza? Então, a ideia do circuito é exatamente essa. Eu consegui transformar essa energia química aqui da pilha em energia elétrica através de um circuito que precisa estar fechado. Ok? Vamos lá. E quais que são as aplicações? As aplicações disso para a nossa vida. Nossa tá? Os fenômenos que acontecem são os mesmos. Então, na nossa casa, a gente tem ela toda cheia de circuito elétrico, e aí é elas que vão distribuir as cargas elétricas pela casa, elas que vão espalhar essa carga elétrica pela casa. E como que ela chega lá na nossa casa? Através dessas fiações da cidade, né? Então, por toda a nossa cidade, desde a fonte geradora, que pode ser uma usina hidrelétrica, que é, né, a maior parte da nossa energia que a gente utiliza elétrica é gerada das usinas hidrelétricas. Pode ser uma termoelétrica, pode ser energia solar, se você tiver na sua casa, e todas aquelas fontes que a gente já estudou. Então, ela é mandada aí para a fiação da cidade. E aí, essa fiação, ela vai distribuir essas cargas até chegar na sua casa, ok? Mas e aí, gente? Qualquer material, a gente consegue fazer isso? Todos os materiais conduzem energia elétrica, será? Observe essa imagem. O que ela quer dizer? Pensa aí um pouquinho. Olha só, pessoal. Quando a gente coloca aqui um chinelo de borracha e a gente ou a gente vai descalço, né, tomar um banho,
que acontece? O que essa imagem ela quer dizer? Ela é muito simbólica por uma questão. A água, nós vamos ver daqui a água, que é a água mineral, né, minerais dentro dela, ela conduz energia elétrica. E se ela conduz energia elétrica, pode acontecer de, se houver uma descarga elétrica na sua casa, você acabar tomando um choque. Né? Se você estiver descalço, essa carga vai passar por você e aí está cheio de água e você vai ser como se fosse um fio condutor ali, tomando um choque. Agora, se você coloca, por exemplo, esse chinelo de borracha, a borracha é isolante elétrica. Então, ela não vai permitir a passagem dessa corrente. Então, você fica isolado e evita acidentes, né? Claro que é difícil de acontecer uma descarga elétrica aí dentro do chuveiro e tal, mas é só um exemplo aí para a gente poder ilustrar o que eu estou falando, tá? Então, existem vários componentes que são condutores e vários que são isolantes. E aí, gente, eu coloquei aqui um experimento para vocês e eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 43. E nessa página 43, ele começa ali a fazer exatamente esse experimento. 43 e 44 termina lá na 45. Então, eu queria que vocês preenchessem, né? Que vocês fossem vendo aqui comigo o experimento, fossem preenchendo esse roteirinho que tem nessas páginas de 43 até 45. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem lá no ClassApp para mim, beleza? Então, a gente faria essa atividade em sala, testaria lá com vocês. Mas como não foi possível, eu achei aqui um videozinho. Ele mostra, na verdade, vários outros compostos. A gente vai ver alguns específicos. Então, olha só parar aqui rapidinho. Aqui é o circuito, tá? Então, a gente vai ver se essa lâmpada vai acender ou não. E aqui, ele vai colocar esse circuito em alguma coisa, que pode ser condutora ou isolante. Se a coisa que ele colocar for condutora, ele vai fechar o circuito e a luz vai acender. Se essa coisa for isolante, ele vai abrir o circuito e a luz não vai acender. Então, vamos lá. No ferro, por exemplo, né, que é o primeiro aí, que seria, por exemplo, o clipe de metal. Olha o que acontece. Então, a gente sabe que o ferro é condutor de eletricidade, beleza? O alumínio. Olha aí o que vai acontecer com o alumínio. Mesma coisa, ele também comporta aí como condutor de eletricidade. O cobre. Bem, então a gente vê que todos os metais, né, eles são ótimos condutores de eletricidade. A gente vai conseguir fazer essa luz acender com quase todos os metais, né? O zinco, o que vai acontecer? Mesma coisa. Então, a gente tem aí essa característica de metais, beleza? Agora, na madeira. O que será que vai acontecer na madeira? Madeira é um isolante elétrico, então observe que a lâmpada não vai acender na madeira. E no plástico? O que será que acontece no plástico? Também não. O plástico também é isolante elétrico. E na água potável? Vamos ver aí o que vai acontecer. Ele, ó, muito também, né? Muito pouquinho. A água, ela conduz energia elétrica, mas muito pouca, tá? A gente teria que ter uma quantidade aí maior de sais diluídos nessa água. Agora, a água destilada não conduz de forma alguma. Aí agora, gente, ele vai testar várias outras coisas que a gente não vai, eu não vou deixar o vídeo todo, mas eu vou disponibilizar o link desse experimento, se você quiser, né? Se você tiver aí curiosidade de ver essas outras coisas, como etanol, por exemplo. É isso. Bacana que vocês tenham entendido, né? Caso tenham tido dúvida neste conteúdo. E eu estou totalmente às ordens para vocês, para o que vocês precisarem. Morrendo de saudade. Um beijo, pessoal. Tchauzinho.